Os Negócios, capítulo 24 do livro Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Amigos meus, reunidos essa noite, vamos estudar muito seriamente a questão esta dos negócios. Permita-me a liberdade de lhes dizer que não estou falando de negócios profanos. Quero referir-me de forma enfática aos negócios do karma. Antes de tudo, é necessário que as pessoas entendam o que é a palavra sânscrita karma. Não é demais asseverar que tal palavra em si mesma significa lei de ação e consequência. Obviamente, não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. Qualquer ato de nossa vida, bom ou mal, tem suas consequências. Hoje estive refletindo na desgraça de nosso mundo. Quão felizes seriam estes humanoides intelectuais se nunca tivessem tido isso que se chama ego, eu, mim mesmo, si mesmo. É indubitável que o ego comete inumeráveis erros, cujo resultado é a dor. Se esses humanoides racionais estivessem desprovidos de ego, seriam simplesmente elementais naturais belíssimos, inocentes, puros, infinitamente ditosos. Imaginai por um momento, queridos amigos, uma terra assim, povoada por milhões de inocentes humanoides desprovidos de ego e governados por reis divinos, deuses, hierofantes, devas, etc, etc, etc. Obviamente, um mundo assim seria certamente um paraíso, um planeta de bem-aventurados. Ninguém se pode obrigar a se converter em homem à força. Todos esses milhões de humanoides, mesmo não sendo homens no sentido mais completo da palavra, poderiam ter sido infinitamente felizes se não tivessem surgido em seu interior uma segunda natureza maligna e terrivelmente perversa. Desafortunadamente, devido, como já o dissemos tanto nessas conferências, ao equívoco de alguns indivíduos sagrados, apareceu dentro de cada sujeito algo anormal. Certos elementos inumanos, dentro dos quais veio a ficar engarrafada a consciência. É claro que tais elementos inumanos surgiram como resultado das más consequências do abominável órgão cundartiguador. Foi assim, queridos amigos, como fracassou esta humanidade planetária, fazendo-se espantosamente maligna. Melhor seria sido que aqueles sagrados indivíduos não tivessem dado a estes pobres bípedes tricerebrados ou tricentrados esse abominável órgão de todas as infâmias. Pensemos por um momento nas multidões de humanoides que povoam a face da Terra. Sofrem o indizível, vítima de seus próprios erros. Sem o ego não teriam esses erros, nem tampouco sofreriam as consequências do mesmo. Já disse em nossas passadas conferências que nem a todas as chispas virginais, que nem a todos os humanoides lhe interessa a maestria. Entretanto, isto não é óbice para a felicidade autêntica. No infinito espaço existem muitas moradas de bem-aventurança para os elementais humanoides que não têm endereço na maestria. Inquestionavelmente, os 3.000 ciclos ou períodos de tempo atribuídos a qualquer essência, a qualquer mônada, para sua manifestação cósmica, se desenvolve não somente aqui no nosso mundo Terra, senão também em outros mundos do espaço estrelado. Por tudo isso, podereis ver, meus caros amigos, que para as almas há muitas mansões de dita e que de modo algum é indispensável a maestria para se ter direito ao gozo autêntico do espírito puro. O único requisito que se requer para ter direito à verdadeira felicidade é, antes de tudo, não ter ego. Certamente, quando não existe dentro de nós os agregados psíquicos, os elementos inumanos que nos tornam tão horríveis e malvados, não há karma por pagar e o resultado é a felicidade. Nem todas as criaturas ditosas que vivem em todos os mundos do espaço infinito alcançaram a maestria. No entanto, encontram-se em consciência com a ordem cósmica, porque não têm ego. Quando vivemos de acordo com o reto pensar, o reto sentir e o reto obrar, as consequências costumam ser ditosas. Desafortunadamente, o pensamento justo, o sentimento justo, a ação justa, etc., faz-se impossível quando uma segunda natureza inumana atua em nós e dentro de nós e através de nós, aqui e agora. No que vimos dizendo, devem ser evitadas confusões. É óbvio que, dos muitos, uns poucos aspiram ao adeptado.
a autorrealização íntima do ser. Inquestionavelmente, estas almas se convertem em verdadeiros reis do universo e em deuses terrivelmente divinos. As multidões, depois dos 3.000 ciclos de manifestação, retornam ao espírito universal de vida como simples elementais ditosos. O desagradável é que esses milhões de elementais humanoides criaram dentro de si mesmos uma segunda natureza infra-humana, porque esta última em si mesma os tornou não somente perversos, senão, ademais, e o que é pior, desgraçados. Se não fosse pelo mim mesmo, ninguém seria iracundo, ninguém cobiçaria os bens alheios, nenhum seria luxurioso, invejoso, orgulhoso, preguiçoso, glutão, etc, etc, etc. Lamento muito ter que dizer que ao arcanjo Sakaki e sua alta comitiva de indivíduos sagrados que nos tempos arcaicos deram o abominável órgão condartiguador à humanidade, aguarda-lhes, no futuro grande dia cósmico, indizíveis amarguras, karma horrissono, pois não há dúvida que, devido ao seu erro, esta humanidade perdeu sua felicidade e se tornou monstruosa. Que me perdoem os deuses santos por tal afirmação, porém fatos são fatos e ante os fatos temos que nos render, custe o que custar. Afortunadamente, meus caros amigos, a justiça e a misericórdia são as duas colunas torais da fraternidade universal branca. A justiça sem misericórdia é tirania, a misericórdia sem justiça é tolerância. Complacência com o delito. Neste mundo de degitas em que nos encontramos, faz-se necessário aprender a manejar os nossos próprios negócios, para arrumar o barco da existência através das diversas escolas da vida. O karma é negociável e isto é algo que pode surpreender muitíssimos aos sequazes de diversas escolas ortodoxas. Certamente, alguns pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas tornaram-se demasiado pessimistas em relação à lei de ação e consequência. Supõe, equivocadamente, que essa se desenvolve de forma mecanicista, automática e cruel. Os eruditos creem que não é possível alterar tal lei. Lamento muito sinceramente ter que dissentir dessa forma de pensar. Se a lei de ação e consequência, se o nêmesis da existência não fosse negociável, então onde ficaria a misericórdia divina? Francamente, eu não posso aceitar crueldade na divindade. O real, aquilo que é o todo perfeição, isso que tem diversos nomes tais como Tal, Aum, Inri, Sem, Alá, Brahma, Deus, ou melhor dizendo, deuses, etc, 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 de modo algum poderia ser algo sem misericórdia, cruel, tirânico, etc. Por tudo isto, repito, de forma enfática, que o karma é negociável. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Faze boas obras para que pagues tuas dívidas. Ao leão da lei se combate com a balança. Quem tem com que pagar, paga e sai bem em seus negócios. Quem não tem com que pagar, pagará com dor. Se num prato da balança cósmica pomos as boas obras e no outro as más, é evidente que o karma dependerá do peso na balança. Se pesa mais o prato das más ações, o resultado serão as amarguras. Não obstante, é possível aumentar o peso das boas obras no prato do fiel da balança e, dessa forma, cancelaremos karma, sem necessidade de sofrer. Tudo o que necessitamos é fazer boas obras para aumentar o peso do prato das boas ações. Agora compreenderão, senhores, meus bons amigos, o maravilhoso que é fazer o bem. Não há dúvida de que o reto pensar, o reto sentir e o reto obrar são o melhor dos negócios. Nunca devemos protestar contra o karma. O importante é saber negociá-lo. Desgraçadamente, as pessoas, o único que lhes ocorre quando se acham numa grande amargura é lavar as mãos como Pilatos, dizer que não fizeram nada mal, que não são culpáveis, que são almas justas, etc, etc, etc. Eu digo aos que estão na miséria que revisem sua conduta, que se julguem a si mesmos, que se sentem, ainda que seja por um instante, no banco dos acusados, que, depois de uma sumária análise de si mesmos, modifiquem sua conduta. Se estes que se acham sem trabalho se tornassem castos, infinitamente caritativos,
aprazíveis, serviçais em 100%, é óbvio que alterariam radicalmente a causa de sua desgraça, modificando-se, em consequência, o efeito. Não é possível alterar um efeito se antes não se modificou radicalmente a causa que o produziu, pois, como já dissemos, não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Não há dúvida de que a miséria tem suas causas nas bebedeiras, na asquerosa luxúria, na violência, nos adultérios, no esbanjamento e na avareza, etc, etc. Não é possível que alguém se encontre em miséria quando o Pai, que está em secreto, se encontra presente, aqui e agora. Quero ilustrar isto com um relato. Em certa ocasião, meu real ser interior, minha mônada imortal, me tirou do corpo físico para me dar instruções sobre determinado discípulo. Concluídas estas, não vi inconveniente em me dirigir ao Senhor íntimo com as seguintes palavras: estou cansado de ter corpo. Eu o que queria era desencarnar. Nestes instantes, o Senhor de perfeições, meu Deus interior, respondeu com voz solene: por que protestas? Eu te dei pão, agasalho e refúgio, e ainda protestas? Recordas os últimos dias de tua passada existência? Andavas pelas ruas do México descalço, com o traje rasgado, velho, enfermo e na mais espantosa miséria. E como vistes a morrer? Num casebre imundo. Então eu estava ausente. Em tais momentos resplandecia a face do Senhor, em seus olhos azuis se refletia o céu infinito, sua branca túnica de glória chegava até os seus pés. Tudo nele era perfeição. Senhor, disse-lhe, eu vim para beijar tua mão e receber tua bênção. O adorável me abençoou e beijei sua destra. Depois que voltei ao corpo físico, entrei em meditação. Certamente, meus caros irmãos, quando o filho anda mal, o pai se ausenta e então aquele cai em desgraça. Creio que agora ireis compreendendo melhor, meus caros amigos, o que é a maestria, porque chega como chega. O Pai que está em secreto tem poder suficiente para nos dar e para nos tirar também. Ditoso o homem a quem Deus castiga. O karma é uma medicina que se nos aplica para o nosso próprio bem. Desgraçadamente, as pessoas, em vez de se inclinar reverente ante o eterno Deus vivo, protestam, blasfemam, justificam-se a si mesmas, desculpam-se neciamente e lavam as mãos como Pilatos. Com tais protestos não se modifica o karma, ao contrário, torna-se mais duro e severo. Reclamamos fidelidade do cônjuge, quando nós mesmos fomos adúlteros nesta ou em vidas precedentes. Pedimos amor, quando fomos desapiedados e cruéis. Solicitamos compreensão, quando nunca soubemos compreender a ninguém, quando jamais aprendemos a ver o ponto de vista alheio. Anelamos ditas imensas, quando fomos sempre a origem de muitas desditas. Quiséramos nascer num lar muito formoso e com muitas comodidades, quando não soubemos, em passadas existências, brindar nossos filhos com lar e beleza. Protestamos contra os insultadores, quando sempre insultamos a todos os que nos rodeiam. Queremos que nossos filhos nos obedeçam, quando jamais soubemos obedecer a nossos pais. Molestam-nos terrivelmente a calúnia, quando nós sempre fomos caluniadores e enchemos o mundo de dor. Fastia-nos a fofoca, não queremos que ninguém murmure de nós e, não obstante, sempre andamos entre intrigas e murmúrios, falando mal do próximo, mortificando a vida aos demais. Quer dizer, sempre reclamamos o que não demos. Em todas as nossas vidas anteriores, fomos malvados e merecemos o pior. Porém, supomos que se nos deve dar o melhor. Os enfermos, em vez de se preocuparem tanto por si mesmos, deveriam trabalhar pelos demais, fazer obras de caridade, tratar de sanar a outros, consolar os aflitos, levar o médico aos que não têm com o que pagá-lo, distribuir medicamentos, etc. E assim cancelariam seu karma e se sanariam totalmente. Aqueles que sofrem em seus lares deveriam multiplicar sua humildade, sua paciência e serenidade. Não contestar com más palavras, não tiranizar o próximo, não enfastiar os que nos rodeiam, saber desculpar os defeitos alheios com uma paciência multiplicada até o infinito. Assim cancelariam seu karma e se tornariam melhores.
Desgraçadamente, meus queridos amigos, esse ego que cada qual leva dentro faz exatamente o contrário do que aqui estamos fazendo. Por tal motivo, considero urgente, inadiável e impostergável reduzir o mim mesmo à poeira cósmica. Pergunta: Venerável mestre, conseguindo com que os humanoides intelectuais se convertam em elementos inocentes, considera o Senhor cumprida sua missão? Resposta: Com o maior gosto darei resposta a essa pergunta. Muitos profetas, grandes avataras e mestres lutaram nos antigos tempos contra as más consequências do abominável órgão cundatiguador. Isto é uma missão de ordem popular, cujo propósito é fazer regressar a humanidade até a inocência total. Tais santos, nos tempos antigos, tiveram também seu círculo esotérico para os da via direta, para aqueles que, em todas as idades, aspiraram à maestria. Vede, pois, amigos, os dois círculos, o exotérico ou público e o esotérico ou secreto. Não é demais recordar-lhes que as grandes religiões confessionais preenchem precisamente essas duas necessidades. Qualquer religião confessional serve às multidões e aos iniciados. Creio que agora entendestes completamente o sentido de minha missão sobre a face deste aflito mundo em que vivemos. Pergunta: Mestre, todo o sofrimento que se tenha, da índole que seja, pode ser atribuído a que o Pai está ausente? Resposta: Amigos, existem os sofrimentos voluntários e os involuntários. Os primeiros se processam naqueles que seguem a senda direta do caminho solar. Os segundos são resultados de nosso próprio karma. É óbvio que, quando o filho anda mal, o pai está ausente e a consequência é a dor. Pergunta: Tocante ao Nêmesis ou karma, é possível que qualquer sofrimento possa ser negociável ante os senhores do karma? Resposta: Estimados amigos, quero que os senhores compreendam que, quando tal ou qual karma se encontra já totalmente desenrolado e desenvolvido, tem que chegar até o final. Inevitavelmente. Isso significa que só é possível modificar radicalmente o karma quando o arrependimento é total e quando toda a possibilidade de repetir o erro que o produziu desapareceu radicalmente. Kamaduro, chegando a seu final, é sempre catastrófico. Nem todo o karma é negociável. É bom saber também que, quando eliminamos radicalmente o ego, a possibilidade de delinquir fica aniquilada e, em consequência, o karma pode ser perdoado.